Bom, dando início aqui à aula da pós-graduação de Ciências da Religião, a nossa disciplina Teologia Bíblica. E eu começo explicando o porquê do nome Teologia Bíblica. Eu explico. Como o termo teologia vem de dois termos gregos, theos e logos, e significa estudo sobre Deus, sendo, portanto, muito abrangente, procurou-se um nome para uma teologia que estudasse a divindade em uma única fonte, a Bíblia. A esta teologia deu-se o nome de Teologia Bíblica. Bom, então por que isso é importante? Quando você trata com outros povos, eles iriam falar de Deus, e na linguagem dele, por exemplo, os gregos, eles estudavam sobre Deus, estudavam sobre teologia, tá bom? Porque o termo Deus não é um termo reservado da nossa Bíblia, ele é um termo abrangente. Por isso eu continuo no comentário, olha, outros povos que não eram cristãos usarão o termo teologia para descrever o estudo sobre o seu Deus. Note que eu coloquei agora com letra minúscula. Nos escritos deles, eles usarão o termo com maiúsculo para descrever essa divindade que não é a divindade bíblica. Então, criou-se um critério na história, até por ordem da Igreja Católica, né, em que o Deus da Bíblia deveria ser com letra maiúscula e os outros com letra minúscula. Nós temos observado na sociedade, aqui no Brasil mesmo, alguns estão assumindo assim de colocar todos os deuses com letra minúscula, porque eles dizem não acreditar que o Deus da Bíblia, né, deveria ter esse destaque. Eles dizem que todos os deuses são iguais. O comentário prossegue. Os cananeus adoravam a Baal, a quem eles chamavam de El, que é traduzido por Deus. Para eles, Baal era o Deus maior. É claro que a nossa Bíblia, quando traduz o termo El, referindo-se a Baal, ela o traduz em minúsculo. Eu coloquei aí 1 Reis 18, 25, e está lá traduzido, né? O vosso Deus. Em hebraico, está lá o termo El. E lembrando, também nos tempos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não havia distinção de maiúsculo e minúsculo. Havia apenas os caracteres maiúsculos, tá ok? Ele prossegue. Mas quando o termo El é usado para descrever o Deus de Israel, ele é traduzido em maiúsculo. Está lá 1 Reis 18, 21. Tá ok? Então tem essa distinção. Teologia, theos, vem do grego. Os gregos, quando se dirigiam aos seus deuses, consideravam que eles eram os deuses verdadeiros, né? E como eu disse, não havia distinção de maiúsculo e minúsculo. Mas o que eles faziam, todos os escritos eram tudo em maiúsculo, mas esse texto ele fazia referência ao Deus deles, acreditando serem eles os maiores deuses. O termo teologia era usado pelos filósofos gregos para definir as suas discussões sobre a divindade. Aristóteles dividia as ciências em três: física, ele dizia o estudo da natureza; matemática, o estudo dos números e quantidade; e teologia, o estudo de Deus. No caso, na visão deles, o estudo dos deuses, o estudo das divindades. Ok? E é claro que Aristóteles ele não fazia referência ao Deus da Bíblia, ele fazia referência aos 12 deuses, que na interpretação deles era liderado por Zeus. Bom, no número 1 eu coloquei aí o estudo bíblico por método. E para vocês poderem entender as divisões do estudo bíblico por método. Tem a teologia exegética, aquela teologia ligada à interpretação bíblica. A teologia histórica, que estuda a história de doutrinas, né, e a história da teologia para explicá-la. A teologia dogmática, que estuda os dogmas, por exemplo, Jesus nasceu sem pecado, o sacrifício da cruz é perfeito. A teologia sistemática, que ela busca o conhecimento de Deus em todas as fontes possíveis. E a teologia bíblica, que busca o conhecimento de Deus em uma só fonte,
a Bíblia, ok? Então, esses métodos de estudo, a teologia bíblica se destaca, e aqui no curso de Ciências da Religião, ela se destaca também porque o curso de Ciências da Religião, o propósito dele não é falar de uma teologia, vamos dizer, de uma religião específica. Então, criou-se uma disciplina para falar da religião bíblica específica. Que disciplina é essa? A teologia bíblica. O número 2 aí no material didático nos diz o objeto de estudo da teologia bíblica. Muitos estudam a Bíblia visando o texto literário, outros para pesquisar sobre a origem dos povos, outros ainda sobre a vida social de povos antigos. Eu conheci advogados que eles eram ateus, mas eles estudavam a Bíblia, até pela questão da lei de Moisés. Então, se estudavam a Bíblia por uma questão de conhecimento secular e histórico, tá ok? E prossigo. Há aqueles que buscam evidências para o seu credo, suas ideias religiosas. São coisas importantes a serem buscadas na Bíblia, mas são secundárias. O principal conhecimento a ser buscado na Bíblia trata da revelação de Deus aos homens. O que nós, criaturas tão limitadas, podemos conhecer de um ser eterno como Ele? E qual o caminho para alcançarmos esse conhecimento? Este é o objeto de estudo da teologia bíblica, buscar o conhecimento de Deus e a sua revelação aos homens na Bíblia, tá ok? Bom, a fonte da teologia bíblica, claro, não pode ser outra, senão aquela que contém o registro definitivo e é autorizado por Deus, que é a Bíblia, ok? Depois eu prossigo no comentário. A teologia bíblica tem que buscar no texto bíblico a intenção divina, o seu plano de revelação. A teologia bíblica, para alcançar esse objetivo, deverá fazer as seguintes perguntas. Então, 3 perguntas são feitas na teologia bíblica para nós identificarmos a manifestação da divindade, a intenção, o projeto da divindade. As 3 perguntas são, primeiro, qual o objetivo divino em cada revelação? Segundo, o que podemos aprender sobre a divindade naquele texto, naquela revelação? E terceiro, que lição Deus planejou nos ensinar? Ok? Qual a melhor maneira de responder essas questões? Dividindo a história em períodos que Deus está se manifestando de uma maneira específica. E assim poderemos responder melhor estas perguntas, tá ok? Então, essas perguntas é importante vocês guardarem, que elas serão utilizadas até para o trabalho final de vocês, tá bom? O trabalho final de vocês vai ser feito baseado exatamente nessas perguntas, ou seja, eu vou passar um período da história de Israel, da história da religião, da história bíblica e também da história da igreja, da história profética. E vocês vão sempre procurar identificar qual o objetivo divino, o que podemos aprender sobre a divindade e que lição Deus planejou nos ensinar. Ok? O número 3 do material didático, eu digo aí, a teologia bíblica e a religião de Israel. Alguns autores defendem que a teologia bíblica é o estudo da religião, que a teologia bíblica e o estudo da religião de Israel são a mesma coisa, mas na verdade são diferentes. O estudo da religião de Israel envolve estudar a prática sacerdotal, como exemplo, enquanto a teologia bíblica quer responder qual o objetivo divino naquela prática. O que podemos aprender sobre a divindade? Que lição Deus planejou nos ensinar nesta prática? Este é um exemplo para entendermos a diferença entre essas duas disciplinas, ok?
O estudo da religião de Israel se dedica a estudar a manifestação da divindade a Abraão e a seus descendentes, e estudar também o modo como os israelitas interpretaram e viveram essa manifestação divina. Ok? Mas nesse ponto aqui, na teologia bíblica, nós não vamos estudar a posição de Israel, nós vamos estudar as lições que nós podemos ter naquele texto, o objetivo e o projeto divino, né? A teologia bíblica estuda a manifestação da divindade em todos os tempos, incluindo a nação de Israel e a igreja. Como podemos ver, a teologia bíblica estuda mais do que a manifestação da divindade a Judá e a seus irmãos. Okay? Bom, esse ponto aqui já dá para nós percebermos qual é o plano divino nessa disciplina, tá bom? Conseguimos ver um resumo para nós podermos entender bem o seu propósito.